Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Bartolomeu e quero mais uma vez compartilhar com você a minha devocional dessa manhã. Nossa devocional hoje aconteceu no texto de Atos, capítulo 17, do verso 16 ao verso 34, com o tema Criando Pontes. Então façamos a leitura do texto. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando-o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouvimos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Bem, meus irmãos e irmãs, como eu falei, a temática da nossa devocional hoje é criando pontes. E o primeiro ensino que eu vejo brotar desse texto, relacionado a essa ideia de criar pontes, é que a religiosidade não foi um obstáculo à pregação do Evangelho. Verso 16, a gente viu Lucas registrando que Paulo se revoltou no seu espírito em face da idolatria que dominava aquela cidade, né? Milhares de deuses ali sendo cultuados, mas percebam que Paulo não permitiu que essa revolta contra a idolatria se tornasse um obstáculo para a pregação do Evangelho. E eu digo isso porque às vezes nós, ao percebermos a religiosidade, a idolatria das pessoas com relação a outras religiões, às vezes nós já rejeitamos a pessoa e nem sequer queremos pregar o Evangelho àquela pessoa ou àquele grupo específico. Então, o que eu vejo aqui é que a religiosidade revoltou o espírito do apóstolo Paulo, mas essa revolta não fez com que o apóstolo Paulo deixasse de pregar o evangelho àquelas pessoas. A segunda lição que eu tiro aqui nesse texto é que, em vez de
transformar a religiosidade num obstáculo à pregação do evangelho, a resposta correta é a pregação do evangelho, verso 17. Por isso, veja, em face dessa revolta que o apóstolo Paulo tinha ou estava tendo, em virtude da idolatria que dominava ali Atenas, qual é a reação do apóstolo Paulo? Dissertava na sinagoga entre judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ou seja, essa é a resposta correta. Quando nós contemplarmos a idolatria, o pecado, né, a religiosidade das pessoas, nós não devemos transformar isso num obstáculo à pregação do evangelho, mas ao contrário, nós devemos fazer dessa indignação ou dessa revolta um combustível para a pregação do evangelho, pois a pregação do evangelho é o único remédio contra a idolatria, contra a religiosidade. Somente o evangelho pode nos libertar desse jugo, dessa escravidão. Somente o evangelho pode nos dar visão para enxergar as verdades de Deus. Então, esse é o segundo ensino que eu vejo nesse texto. O terceiro ensino que eu vejo aqui, meus irmãos, é que a pregação pode despertar a curiosidade dos ouvintes e gerar novas oportunidades. Vejam, foi pelo fato do apóstolo Paulo estar pregando na sinagoga, na praça, para todos os que ele encontrava, que o levou a falar também aos epicureus e estoicos, que mesmo não gostando do discurso do apóstolo Paulo, levou o apóstolo Paulo para o Areópago, né? Então entendam aqui Areópago como aquele lugar da discussão, não da briga, da discussão, do debate, né? Aquele lugar da sabedoria humana, né? Então, os filósofos, né? Os pensadores daquela época. Então, Paulo ganhou uma excelente oportunidade para discorrer entre pessoas de certa relevância naquela sociedade. E tudo isso porque Paulo não transformou a religião no obstáculo, pelo contrário, fez da religião um trampolim para a pregação do evangelho, pregou o evangelho e agora despertou a curiosidade dos seus ouvintes, de forma que ele recebeu uma nova oportunidade para pregar o evangelho. Então isso pode acontecer quando você estiver pregando o evangelho para pessoas que estão, digamos assim, aprisionadas a uma religiosidade. Quarta lição que eu tiro nesse texto é que os aspectos religiosos, os aspectos da religiosidade, podem ser um ponto de introdução do evangelho. A gente vê isso do verso 22 ao 31. O apóstolo Paulo percebe a quantidade de altares presentes ali em Atenas, mas, observando isso, também percebeu que no meio daqueles altares havia um altar ao Deus desconhecido. E foi a partir desse altar ao Deus desconhecido que Paulo introduziu a mensagem do evangelho. Então é muito importante, em vez de um preconceito ou de uma rejeição imediata da religião ou da religiosidade das pessoas, nós observarmos quais são os pontos naquela religião que podem nos dar abertura para a introdução do evangelho. Entende? Quinto ensino que eu tiro aqui nesse texto é que, como resultado da pregação do evangelho entre pessoas de outras religiões, nós teremos os seguintes resultados. Primeiro, alguns vão rejeitar a nossa mensagem. Isso é um fato. Assim como aconteceu aqui no verso 32. Né? Alguns escarneceram Paulo e deixaram Paulo. Outro resultado é que outros terão curiosidade e o desejo de ouvir um pouco mais. Foi isso que aconteceu também no verso 32. Outros disseram a respeito da ressurreição, te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, a pregação de Paulo, ou algum aspecto da pregação de Paulo, gerou no coração de alguns
Não uma rejeição imediata, mas um desejo de conhecer um pouco mais. Isso também acontecerá conosco. E uma terceira reação ou resultado à pregação do Evangelho é que outros crerão nessa pregação. E é por isso que nós devemos lidar com a religião não de forma preconceituosa, mas de forma proveitosa. Que aplicações nós tiramos para a nossa vida aqui nessa manhã? Primeiro, devemos respeitar a manifestação religiosa dos diferentes. Com isso, não estou dizendo que a gente tem que concordar, aceitar ou não pregar o Evangelho de forma alguma. Mas o que eu estou dizendo é que tudo isso tem que ser feito a partir do respeito. Não é? Nós temos que respeitar a liberdade religiosa das pessoas. E nosso segundo ponto vai dizer isso, aproveitar esse ambiente religioso para responder com a pregação do Evangelho, que é a nossa segunda aplicação. Ou seja, nós temos que respeitar e responder com a pregação do Evangelho. Terceira aplicação, a palavra de Deus é poderosa. Fale a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar. Essa é a terceira aplicação. Quando nós estivermos respondendo à religiosidade das pessoas ou aos aspectos religiosos de uma religião, nós devemos nos restringir ao que a palavra de Deus diz e não falar sobre perspectiva pessoal, para que você não transforme aquele momento numa discussão pessoal. Então você traz sempre a responsabilidade do seu discurso para a palavra de Deus, logo você apresenta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar. Nós não temos poder para converter ninguém, mas a palavra de Deus tem poder para transformar pecadores em filhos e filhas de Deus. Uma quarta aplicação é que Deus pode nos dar novas oportunidades. Ou seja, a partir da pregação do Evangelho, Deus pode tocar no coração das pessoas e elas quererem ouvir novamente a nossa mensagem ou ouvir mais sobre esse Evangelho que nós anunciamos. Então, por isso que a nossa pregação tem que ser exclusivamente do Evangelho, entende? Porque Deus pode nos conceder novas oportunidades. Quinta aplicação dessa manhã, estejamos atentos a possíveis pontos de ligação entre a religião e o Evangelho. Se você de imediato contemplar a religião, os aspectos religiosos e rejeitar e criar um obstáculo, você não terá capacidade suficiente para perceber os pontos de contato, pontos de ligação entre aquela religião, aquele aspecto religioso e o Evangelho. E assim a pregação da palavra vai ser uma coisa muito mais abrupta, né? Do que seria se você conseguisse construir uma ponte entre a religião, o aspecto religioso e o Evangelho. E sexta e última aplicação dessa manhã, não se preocupe com os resultados, eles provêm de Deus, né? A gente não tem que estar preocupado se as pessoas vão se converter ou não, se elas vão aceitar ou não. Isso aí quem faz é o Espírito Santo. Isso é o papel do Espírito Santo, não é o nosso. Nosso papel é aproveitar as oportunidades e com sabedoria e discernimento espiritual anunciar a verdade de Deus, que é poderosa para salvar. Ok? Então que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse dia de hoje chuvoso, e que você passe esse dia debaixo da graça e do poder do Senhor.